infraestrutura de TI. Quanto à temática IT e COBie, analise as afirmativas a seguir e dê valores verdadeiro, V, ou falso, F. COBie é uma típica ferramenta específica para o gerenciamento de Service Desk. ITIL é o framework que cobre, especificamente, o gerenciamento de serviços de TI. O consenso entre os especialistas é que os melhores resultados podem ser encontrados com a combinação do ITIL e COBie. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: A, V, F, F. B, V, V, F. C, F, V, V. D, F, F, V. A questão trata dos frameworks ITIL e COBie e pede que se assinale a afirmativa correta sobre eles. O COBie é um framework de governança de TI, enquanto a biblioteca ITIL é um framework de gerenciamento de serviços de TI. Dito isso, vejamos as afirmativas. F. COBie é uma típica ferramenta específica para o gerenciamento de Service Desk. Errada. Service Desk significa central de serviços. Esse conceito é da ITIL e não do COBie. A central de serviços se refere a um ponto de contato entre o usuário do serviço e a equipe técnica que fornece o serviço. O COBie não abrange essa função, já que o foco é na governança, uma preocupação da alta direção. ITIL é o framework que cobre, especificamente, o gerenciamento de serviços de TI. Correta. Sim, a ITIL foca no gerenciamento de serviços de TI e tem várias práticas de serviço para atingir esse objetivo. São práticas como o gerenciamento de incidentes, problemas, entre outras. O consenso entre os especialistas é que os melhores resultados podem ser encontrados com a combinação do ITIL e COBie. Correta. Sim, as duas ferramentas podem atuar juntas já que o COBie foca no alto nível e a ITIL nas operações. Usando os dois frameworks teremos operações e governança calibradas. Com isso, vimos acima que segunda e terceira estão corretas. Gabarito, letra C. Vonesp, 2022, Analista Legislativo, Alesp, Infraestrutura de TI. O COBie 5 estabelece um modelo de referência dividido em domínios, e em cada domínio, há um conjunto de processos, sendo correto afirmar que o processo denominado A. Gerenciar inovação está inserido no domínio monitorar, avaliar e analisar. B. Gerenciar operações está inserido no domínio alinhar, planejar e organizar. C. Gerenciar serviços de segurança está inserido no domínio entregar, serviço e suporte. D. Gerenciar mudanças está inserido no domínio entregar, serviço e suporte. E. Gerenciar configuração está inserido no domínio alinhar, planejar e organizar. Para tratar da governança de TI, um framework referência é o COBie. Um dos princípios do COBie é distinguir governança da gestão. Nesse sentido, esse framework divide a gestão e a governança em domínios. Só existe um domínio para a governança e o restante são para a gestão. A governança diz respeito às atividades mais relacionadas com a alta direção e a gestão com a parte mais operacional. Sendo assim, podemos dizer que a governança deve garantir que as necessidades, condições e opções das partes interessadas sejam avaliadas e a gestão fica responsável pelo planejamento de atividades. Um exemplo claro disso é que um dos processos definidos para a governança é garantir transparência para as partes interessadas. O quadro abaixo ajuda a enxergar melhor a divisão dos processos dentro da governança e gestão. Com isso, vemos que o único item que associa corretamente os domínios e processos é gerenciar serviços de segurança que está inserido no domínio entregar, serviço e suporte. Gabarito, letra C. IBFC, 2022, Analista, MGS, Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação. O COBie 5 se baseia em 5 passos principais. Coloque em ordem crescente de implantação dos passos com base nas letras abaixo. A. Separação entre governança e gestão. B. Implementação de uma solução completa. C. Identificação das necessidades da empresa. D. Comunicação e entendimentos integrados. E. Aplicação de uma estrutura simples e integrada. A. CEDA. B. CBEA. C. CBEDA. D. CBEAD.
A questão trata dos 5 princípios do Framework de Governança de TI COBie 5. A questão chamou de passos, porém está se referindo aos princípios do framework. Note que a questão é de 2022, mas ainda cobrou a versão 5. Lembre-se que atualmente a versão mais atual é a 2019, que contém 9 princípios divididos no sistema de governança e do framework. Dito isso, vamos ver os 5 princípios do COBie 5 abaixo. O COBie 5 baseia-se em 5 princípios básicos, demonstrados na figura 2, para a governança e gestão de TI da organização. Primeiro princípio: atender às necessidades das partes interessadas. C. Organizações existem para criar valor para suas partes interessadas, mantendo o equilíbrio entre a realização de benefícios e a otimização do risco e uso dos recursos. O COBie 5 fornece todos os processos necessários e demais habilitadores para apoiar a criação de valor para a organização com o uso de TI. Como cada organização tem objetivos diferentes, o COBie 5 pode ser personalizado de forma a adequá-lo ao seu próprio contexto por meio da cascata de objetivos, ou seja, traduzindo os objetivos corporativos em alto nível em objetivos de TI específicos e gerenciáveis, mapeando-os em práticas e processos específicos. Segundo princípio: cobrir a organização de ponta a ponta. B. O COBie 5 integra a governança corporativa de TI. A governança corporativa cobre todas as funções e processos corporativos. O COBie 5 não se concentra somente na função de TI, mas considera a tecnologia da informação e tecnologias relacionadas como ativos que devem ser tratados como qualquer outro ativo por todos na organização. Considera todos os habilitadores de governança e gestão de TI aplicáveis em toda a organização, de ponta a ponta, ou seja, incluindo tudo e todos, interna e externamente, que forem considerados relevantes para a governança e gestão das informações e de TI da organização. Terceiro princípio: aplicar um modelo único integrado. E há muitas normas e boas práticas relacionadas à TI, cada qual provê orientações para um conjunto específico de atividades de TI. O COBie 5 se alinha a outros padrões e modelos importantes em um alto nível e, portanto, pode servir como um modelo unificado para a governança e gestão de TI da organização. Quarto princípio: permitir uma abordagem holística de governança e gestão eficiente e eficaz de TI da organização requer uma abordagem holística, levando em conta seus diversos componentes interligados. O COBie 5 define um conjunto de habilitadores para apoiar a implementação de um sistema abrangente de gestão e governança de TI da organização. Habilitadores são geralmente definidos como qualquer coisa que possa ajudar a atingir os objetivos corporativos. O modelo do COBie 5 define 7 categorias de habilitadores: princípios, políticas e modelos, processo, estruturas organizacionais, cultura, ética e comportamento, informação, serviços, infraestrutura e aplicativos, pessoas, habilidades e competências. Quinto princípio: distinguir a governança da gestão. O modelo do COBie 5 faz uma clara distinção entre governança e gestão. Essas duas disciplinas compreendem diferentes tipos de atividades, exigem modelos organizacionais diferenciados e servem a propósitos diferentes. Fonte: COBie 5, página 15. Portanto, vamos ficar com DEDA. Gabarito: letra C. Instituto AOCP, 2022, Auditor do Estado, CGEMS, Tecnologia da Informação. Qual das alternativas a seguir descreve um princípio do COBie 5? A. Reduzir as probabilidades de insucesso de um projeto. B. Permitir uma visão holística. C. Focar em poucos serviços, mas atendê-los bem. D. Permitir a refatoração de código. E. Utilizar o ciclo de qualidade de Deming. O COBie 5 é um framework relacionado à governança de TI. Ele traz boas práticas para as organizações. Baseia-se em normas e recomendações internacionais. Ele possui 5 princípios básicos. Veja abaixo quais são os princípios. 2. Princípios do COBie 5. O COBie 5 está baseado em 5 princípios que criam uma espécie de direcionamento para o sistema de governança e gestão da informação e tecnologia relacionada utilizado dentro de uma organização. Os 5 princípios são: Princípio 01. Atender às necessidades das partes interessadas. Princípio 02. Cobrir a organização de ponta a ponta. Princípio 03. Aplicar um framework, modelo, único e integrado. Princípio 04.
permitir uma abordagem holística. Princípio 05. Distinguir a governança da gestão. Com isso, vemos que dentre as assertivas, a única que retrata um deles é a letra B, permitir uma visão holística. Quadrix, 2022, analista de tecnologia da informação, Prodon Amazonas, analista de negócios. Considerando os papéis e as estruturas organizacionais abordados no COBI-5, assinale a alternativa que apresenta o cargo de diretor mais graduado da organização na área de TI, responsável pelo alinhamento da TI com as estratégias de negócios e pelo planejamento, pela mobilização de recursos e pela administração da prestação de serviços e soluções de TI em apoio aos objetivos corporativos. A. Diretor executivo. B. Diretor de segurança da informação. C. Diretor de riscos. D. Diretor de operações. E. Diretor de TI. A questão trata dos papéis dentro do COBI-5. Nesse sentido, pede-se qual é o cargo de diretor mais graduado na área de TI que tem por missão alinhar a TI à estratégia da organização. Trata-se do diretor de TI. Veja abaixo um quadro do próprio COBI que resume esse entendimento sobre os principais papéis. Perceba que essa é realmente a descrição do cargo de diretor de TI, gabarito, letra I. Fonte, COBI-5. FCC, 2022, Auditor da Receita Estadual, Cefaz Amapá. O COBI-5 é fundamentado em 5 princípios de governança corporativa de TI que permitem que a organização construa um framework efetivo de governança e gestão de TI baseado no seguinte conjunto holístico de 7 habilitadores, princípios, políticas e modelos, pessoas, habilidades e competências, estruturas organizacionais, cultura, ética e comportamento, informação, serviços, infraestrutura e aplicativos, e A. Pesquisa, desenvolvimento e inovação. B. Controle de qualidade. C. Medição e melhoria continuada. D. Segurança da informação. E. Processos. A questão trata do COBI-5, um framework para boa governança de TI. Nesse framework, temos a definição dos habilitadores, que são facilitadores para esse processo de governança. Veja quais são eles. Vejamos agora a descrição deles no framework. Habilitadores são fatores que, individualmente e em conjunto, influenciam se algo irá funcionar, neste caso, a governança e a gestão corporativas da TI. Os habilitadores são orientados pela cascata de objetivos, ou seja, objetivos de TI em níveis mais altos definem o que os diferentes habilitadores deverão alcançar. O modelo do COBI-5 descreve 7 categorias de habilitadores, princípios, políticas e modelos são veículos para a tradução do comportamento desejado em orientações práticas para a gestão diária. Processos descrevem um conjunto organizado de práticas e atividades para o atingimento de determinados objetivos e produzem um conjunto de resultados em apoio ao atingimento geral dos objetivos de TI. Estruturas organizacionais são as principais entidades de tomada de decisão de uma organização. Cultura, ética e comportamento das pessoas e da organização são muitas vezes subestimados como um fator de sucesso nas atividades de governança e gestão. Informação permeia qualquer organização e inclui todas as informações produzidas e usadas pela organização. A informação é necessária para manter a organização em funcionamento e bem governada, mas no nível operacional, a informação por si só é muitas vezes o principal produto da organização. Serviços, infraestrutura e aplicativos incluem a infraestrutura, a tecnologia e os aplicativos que fornecem à organização o processamento e os serviços de tecnologia da informação. Pessoas, habilidades e competências estão associadas às pessoas e são necessárias para a conclusão bem-sucedida de todas as atividades, bem como para a tomada de decisões corretas e tomada de medidas corretivas. Fonte: COBI-5. Com isso, vemos que falta o habilitador denominado processos. Gabarito, letra I. VUNESP, 2022, Analista Legislativo, ALESP, Suporte Técnico. O modelo de referência de processos do COBI-5 estabelece uma divisão dos processos em domínios, sendo correto afirmar que, a. Os processos de governança estão divididos em 4 domínios. B. O domínio que contém mais processos é alinhar, planejar e organizar. C. Os processos de gestão estão divididos em 5 domínios. D.
um dos domínios de governança denomina-se monitorar, avaliar e analisar. E um dos domínios de gestão denomina-se avaliar, dirigir e monitorar. Um dos princípios do COBie 5 é distinguir governança da gestão. Nesse sentido, esse framework divide a gestão e a governança em domínios. Só existe um domínio para a governança e o restante são para a gestão. A governança diz respeito às atividades mais relacionadas com a alta direção e a gestão com a parte mais operacional. Sendo assim, podemos dizer que a governança deve garantir que as necessidades, condições e opções das partes interessadas sejam avaliadas e a gestão fica responsável pelo planejamento de atividades. Um exemplo claro disso é que um dos processos definidos para a governança é garantir transparência para as partes interessadas, enquanto que um dos domínios da gestão é para planejamento e organização. O quadro abaixo ajuda a enxergar melhor a divisão dos processos dentro da governança e gestão. Com isso, vemos que o domínio que contém mais processos é o alinhar, planejar e organizar. Letra B. Agora, vejamos os erros das outras assertivas. A. Os processos de governança estão divididos em 4 domínios. Errada. Para a governança, existe apenas um domínio. C. Os processos de gestão estão divididos em 5 domínios. Errada. Gestão são 4 domínios. D. Um dos domínios de governança denomina-se monitorar, avaliar e analisar. Errada. Esse é um dos domínios de gestão. E um dos domínios de gestão denomina-se avaliar, dirigir e monitorar. Errada. Esse é o único domínio da governança. Gabarito, letra B. VUNESP, 2022, Analista Legislativo, ALESP, Suporte Técnico. Os processos definidos no COBie 5 são classificados em domínios, sendo correto afirmar que um de seus domínios denomina-se A. Contratar, medir e avaliar. B. Divulgar, avaliar e otimizar. C. Medir, incrementar e encerrar. D. Planejar, investir e proporcionar. E. Construir, adquirir e implementar. Um dos princípios do COBie 5 é distinguir governança da gestão. Nesse sentido, esse framework divide a gestão e a governança em domínios. Só existe um domínio para a governança e o restante são para a gestão. A governança diz respeito às atividades mais relacionadas com a alta direção e a gestão com a parte mais operacional. Sendo assim, podemos dizer que a governança deve garantir que as necessidades, condições e opções das partes interessadas sejam avaliadas e a gestão fica responsável pelo planejamento de atividades. Um exemplo claro disso é que um dos processos definidos para a governança é garantir transparência para as partes interessadas, enquanto que um dos domínios da gestão é para planejamento e organização. O quadro abaixo ajuda a enxergar melhor a divisão dos processos dentro da governança e gestão. Com isso, vemos que um dos domínios é o construir, adquirir e implementar. Gabarito, letra I. IDECAN, 2022, Analista Judiciário, TJ Piauí, Apoio Especializado Analista de Sistemas, Desenvolvimento. COBie é o nome de um framework para governança e gerenciamento de tecnologia da informação, TI, em empresas. Ele identifica as boas práticas da área e também apresenta conceitos relacionados. Dentre os benefícios que as empresas podem alcançar na área de TI ao adotar o COBie, podemos citar aumento de eficiência, otimização dos investimentos e melhorias na segurança da informação. Para alcançar tais objetivos, o COBie estabelece 5 diferentes princípios. O princípio de abordagem holística prevê a existência de 7 diferentes habilitadores. Estes habilitadores representam a chave que facilitará a implementação da governança de TI de forma abrangente na empresa. Marque a alternativa que indica, corretamente, apenas habilitadores descritos pelo COBie 5. A. Estruturas organizacionais, processos e informação. B. Informação, treinamento e acompanhamento. C. Processos, fornecedores e planejamento. D. Pessoas, informação e proatividade. E. Comportamento, cultura e atitude. Vejamos agora a descrição deles no framework. A questão trata do COBie 5, um framework para boa governança de TI. Nesse framework,
temos a definição dos habilitadores, que são facilitadores para esse processo de governança. Veja abaixo quais são eles. Habilitadores são fatores que, individualmente e em conjunto, influenciam se algo irá funcionar, neste caso, a governança e a gestão corporativas da TI. Os habilitadores são orientados pela cascata de objetivos, ou seja, objetivos de TI em níveis mais altos definem o que os diferentes habilitadores deverão alcançar. O modelo do COBie 5 descreve 7 categorias de habilitadores, princípios, políticas e modelos são veículos para a tradução do comportamento desejado em orientações práticas para a gestão diária. Processos descrevem um conjunto organizado de práticas e atividades para o atingimento de determinados objetivos e produzem um conjunto de resultados em apoio ao atingimento geral dos objetivos de TI. Estruturas organizacionais são as principais entidades de tomada de decisão de uma organização. Cultura, ética e comportamento das pessoas e da organização são muitas vezes subestimados como um fator de sucesso nas atividades de governança e gestão. Informação permeia qualquer organização e inclui todas as informações produzidas e usadas pela organização. A informação é necessária para manter a organização em funcionamento e bem governada, mas no nível operacional, a informação por si só é muitas vezes o principal produto da organização. Serviços, infraestrutura e aplicativos incluem a infraestrutura, a tecnologia e os aplicativos que fornecem à organização o processamento e os serviços de tecnologia da informação. Pessoas, habilidades e competências estão associadas às pessoas e são necessárias para a conclusão bem-sucedida de todas as atividades, bem como para a tomada de decisões corretas e tomada de medidas corretivas. Fonte: COBie 5. Portanto, o item que contempla corretamente esses habilitadores é a letra A, estruturas organizacionais, processos e informação. Gabarito: letra A. IDECAN, 2022, Analista Judiciário, TJ Piauí, Apoio Especializado Analista de Sistemas, Banco de Dados Control Objectives for Information and Related Technology, COBie, é o framework de governança e gerenciamento de tecnologia da informação, TI, mais abrangente, conceituado e utilizado em todo o mundo. Tem por objetivo maximizar o valor dos processos executados pelas empresas, tornando-as mais eficientes. Em sua versão 5, lançada em 2012, o COBie estabelece 5 importantes princípios que devem ser atendidos por empresas interessadas na implementação da governança em TI. Marque a alternativa que não indica um destes princípios. A. Aplicar um framework integrado e único. B. Satisfazer necessidades das partes interessadas. C. Cobrir a organização de ponta a ponta. D. Unir gerenciamento e governança de TI. E. Viabilizar uma abordagem holística. O COBie 5 é um framework relacionado à governança de TI que é referência no mercado. Ele traz boas práticas para as organizações e baseia-se em normas e recomendações internacionais. Para cumprir esse objetivo de ser referência em governança, ele definiu 5 princípios básicos. Veja abaixo quais são eles. 2. Princípios do COBie 5. O COBie 5 está baseado em 5 princípios que criam uma espécie de direcionamento para o sistema de governança e gestão da informação e tecnologia relacionada utilizado dentro de uma organização. Os 5 princípios são: Princípio 01, atender às necessidades das partes interessadas. Princípio 02, cobrir a organização de ponta a ponta. Princípio 03, aplicar um framework, modelo, único e integrado. Princípio 04, permitir uma abordagem holística. Princípio 05, distinguir a governança da gestão. Portanto, podemos perceber que o único item que está diferente desses princípios é a letra D, que traz unir gerenciamento e governança de TI. Na verdade, o COBie 5 quer distinguir governança da gestão e é exatamente isso que ele faz. Ele possui um domínio para a governança e 4 para a gestão, cada um deles com seus processos individuais. Gabarito: letra D.